Graça, sou o pastor Marcos Gama, esse é o nosso devocional diário, gotas de graça para o seu dia, sempre trazendo uma palavra de Deus ao seu coração, falando hoje sobre a colheita, que muitas vezes fazemos quando não agimos dentro da justiça de Deus. Antes de trazer a nossa reflexão de hoje, eu quero os favores que eu sempre tenho pedido aqui. Se você é novo por aqui, se inscreva, nos dê essa ajuda. Nos ajude a impulsionar o YouTube a muito mais pessoas ouvir essas gotas de graça. E deixe seu comentário, compartilhe. Você precisa me ajudar a compartilhar entre seus amigos, nas suas redes sociais, nos grupos da igreja, nos grupos do trabalho, nos grupos de família. Compartilhe no mínimo com 5 pessoas, tenho certeza que você vai ser um agente de compartilhamento de salvação e de graça, tá bom? Bem, vamos fazer uma leitura no livro de Salmos, Salmo de número 9, versículos 19 e versículo 20, que diz o seguinte: Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo, e saibam as nações que não passam de mortais. Aqui nós temos uma primeira coisa a tratar, é a questão da estrutura dos homens. Os homens são mortais. Os homens, eles não vivem para sempre, pelo menos nessa dimensão chamada mundo, chamada homem, mundo dos homens. E por sermos mortais, por não sermos eternos, nós caímos naquele pecado, naquela tentação de achar que somos, de vivermos como não dependêssemos de nada e não tivesse nenhum ser soberano sobre as nossas vidas. E tratamos as demais pessoas como achamos convenientes, machucamos, tocamos, ferimos e muitas vezes não nos percebemos que fazemos parte da mesma massa, da mesma dinâmica de vida. O salmista aqui deixa essa questão da estrutura muito claro, porque quando fala de que Deus precisa intervir e agir de forma poderosa, ele lembra essas pessoas que a ação de Deus é uma ação espiritual divina de um ser soberanamente, gloriosamente grande, terrível, glorioso e tremendo. Aqui nós temos algumas orientações que acredito que nos ajudem na nossa vida espiritual. A primeira delas, no verso 19, ela diz o seguinte: Levanta-te, Senhor. Sempre o salmista está pedindo a manifestação de Deus. Sempre o salmista, em sua oração, em seu clamor, em seu pedido, dizendo: faz alguma coisa, Senhor. Levanta, Senhor. Ele não está querendo fazer pelas próprias mãos, ele não está querendo fazer pelo próprio braço, ele não está querendo agir pela sua própria vontade, ele está pedindo sempre ao Senhor que intervenha, sempre ao Senhor que haja, porque a verdadeira justiça só vem do Senhor. Nós não fazemos justiça, muitas vezes nós fazemos vingança. Quando a pessoa com os dentes cerrados diz: eu quero justiça, na verdade a gente está querendo vingança. A verdadeira justiça só pode vir do Senhor, e Deus se manifesta quando nós clamamos, Deus se manifesta quando nós suplicamos, quando nós estamos diante de Deus em intercessão, em clamor. Ele diz: levanta-te, Senhor, e não prevaleça o mortal, e sejam as nações julgadas na tua presença. O que me chama a atenção é que quando nós pedimos para alguém ser julgado na presença de Deus, nós entregamos a vingança nas mãos do Senhor e nós dizemos que a justiça dele é a boa, é a perfeita, e nós abrimos mão da nossa justiça. Quando pedimos que as pessoas sejam levadas à presença do Senhor, e a ideia de levar à presença é a ideia de levarmos ao rei no sala do trono, aonde ele delibera, aonde ele decide quem vive, quem morre, quem levanta, quem cai. Essa é a ideia, a mesma ideia daquela história que Salomão recebeu aquelas 2 mulheres para decidir de quem era o filho. Ali foi na sala do trono, aonde Deus decide, ou seja, aonde o rei decide, levar alguém à presença de Deus é definir, dizer: Senhor, a tua justiça é melhor do que a minha. E ele não está, Senhor, ele não está aqui dizendo que a justiça dele deve prevalecer, mas quando nós nos colocamos na presença de Deus, estamos a par do que Deus deva fazer, que a justiça de Deus prevaleça. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele diz: infunde-lhes, Senhor, o medo, e saibam as nações que não passam de mortais. Ou seja, Deus está dizendo: mostra-lhe a sua condição. Todos nós homens temos a mesma condição, finita, pequena, limitada.
E quando ele pede que aqueles que tenham prejudicado, que aqueles que têm se levantado contra ele estejam diante de Deus e que Deus infunde-lhes o medo, ou seja, que Deus se revele e mostre quem realmente é grande, para quê? Para que eles saibam que eles são mortais, para que eles saibam que não pode agir desse jeito se são como os demais homens. E aqui nós aprendemos muita coisa, né? Nós aprendemos muita coisa. A primeira delas é que a melhor de todas a justiça é a divina. Segundo, precisamos colocar para Deus que Ele intervenha nas questões que nós não conseguimos intervir e confiar plenamente que o desejo de Deus agir é agir segundo a sua justiça. E nós reconhecemos que na presença de Deus as coisas se equilibram. Quarto, infunde-lhes medo para que eles conheçam que são mortais, ou seja, nós não pedimos que eles sejam destruídos, nós pedimos que eles venham a cair em si e entender qual é a sua real estrutura e não se achar melhor do que os outros a ponto de machucar. A nossa justiça não está na nossa vingança, a nossa justiça está em querer que Deus haja e que todos os homens possam receber segundo o que Deus decidir para a vida deles, não que nós, pelas nossas mágoas, pelas nossas chateações, pelas nossas vinganças, sejam colocadas para fora. Que essas lições nos levem à maturidade, que essas lições nos levem a refletir sobre as atitudes que nós cometemos contra essas pessoas, de machucá-las, de agi-las de forma errada, que nós venhamos a meditar e mudar o nosso comportamento, que seja um comportamento de misericórdia, de bondade, porque nós somos da mesma estrutura. Nós não somos melhor do que ninguém, mas ninguém também é melhor do que nós. Que haja um equilíbrio, que haja um equilíbrio entre nós, uma unidade entre nós, e que nós possamos ter vida e vida com abundância. Que o Senhor te abençoe, que haja esse senso de justiça sobre a sua casa, que aquilo que está travado, que aquilo que está bloqueado, que as feridas que foram feitas sejam curadas, e que a tua casa, que a tua família, que a tua vida, que o teu ministério, que a tua igreja tenham saúde, tenham paz, tenham vitalidade e tenham fortaleza da parte do Senhor. Amém? Deus abençoe. Compartilhe. Em nome de Jesus, compartilhe gotas de graça com o maior número de possíveis de pessoas, em nome de Cristo. Amém.